E hoje eu quero falar com um tema que eu sei que muitos irmãos não vão gostar, mas é uma lei que essa lei também não falha. E se nós não cumprirmos, não vamos morar no céu. Hoje eu vou falar sobre o perdão. Lucas capítulo número 15, a partir do versículo 11, conta a história. A epígrafe vai falar sobre o filho pródigo, mas na verdade Jesus está contando a história de dois filhos. Nós explicamos isso na semana passada. Versículo 27. Então ele lhe disse: veio teu irmão, o mais novo, e teu pai matou um bezerro cevado, gordo, porque o recebeu são e salvo. Aí olha a reação do mais velho. Mas ele se indignou, ou ficou irado, e disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, não é meu irmão não, é teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos, folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Primeira coisa que juntos nós precisamos construir para entender acerca do tema é que Deus é um pai. Eu sei que muitas pessoas têm essa dificuldade, porque alguns não tiveram ou a criação do pai, ou tiveram problema com a figura paterna. E inclusive essa, nos dias atuais, é uma das principais agendas do inimigo nos nossos dias. Você acha que esse movimento de feminismo, a desconstrução da paternidade, você acha que é à toa? Claro que não. É porque quem tem ou teve problema com a figura do homem, vai ter dificuldade de se relacionar com Deus como pai. Isso acaba sendo natural. Mas eu não vou entrar na psicologia aqui, porque não é o objetivo e também não tenho tempo para isso. O que eu preciso que os irmãos entendam, até quem tem essa dificuldade, é que Deus é nosso pai. Pastor, usa algum versículo no texto, no Antigo Testamento para isso? Não tem texto no Antigo Testamento, porque os irmãos precisam entender a cultura judaica. Tem ali, a nossa irmãzinha ali, está ali na recepção, ela veio do judaísmo. Se você conversar com ela, com a Carol ela só se refere a Deus como eterno ou criador. Não é, Carol? Ela só se refere assim. Por quê? A cultura judaica, ela vê um Deus como criador, como Senhor. É a visão daquele povo. Eles têm tanto respeito, o respeito da parte deles. Não quer dizer que quem considera Deus como pai não tem. Os irmãos vão entender. O respeito deles era tanto por aquele Deus criador. Eles não tinham acesso a Deus. Lembre-se, para acessar a Deus, era só ou o sumo sacerdote no Santo dos Santos, ou quando Deus levantava um profeta. Hoje a gente vê vários profetas levantando, mas naquela época, Wesley, era um, de vez em quando. Eram raras visões. O rei, na época da monarquia, ele era o representante de Deus na terra. Então, normalmente, Deus não se manifestava ao povo. Por isso, o povo tinha essa dificuldade de relacionamento. Ah, pastor, então já que não tem texto no Antigo Testamento, não tem base. Não, tem base porque eu vou falar exatamente do filho dele. Na verdade, antes de falar do filho dele, João, quando está escrevendo o Evangelho de João, ele começa a falar assim, ó, ele era antes do início. No início era a palavra. Ele era antes do início.
capítulo 1, versículo 12, ele fala assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Então, João, ele já inicia o evangelho falando que Jesus era antes da criação do mundo, e que mesmo sendo antes da criação do mundo, o Pai já havia dado poder ao Filho, para que todos que crescem no Filho se tornassem filhos de Deus. Estou falando do evangelista. Aí chegam os discípulos. Esse versículo aqui não preciso ler com os irmãos, porque a maioria desses vocês já conhecem. Aí chega os discípulos e fala assim, Mateus 6, Senhor, o Senhor nos ensina a orar? Aí como que ele começa a ensinar a oração? Pai, irmãos, naquele momento que ele fala isso, houve um reboliço entre toda a escola judaica. Porque até aquele momento, ninguém tinha se referido ainda a Deus como Pai. Mas a grande questão é quem está ensinando a orar e como orar. Ele começa a oração dizendo, Pai nosso. Ele poderia falar assim, meu Pai. Já era um ensinamento. Olha, eu estou ensinando para vocês, discípulos, para vocês repassarem, que esse Deus, Ele é o nosso Pai. Porque eu preciso que vocês entendam essa figura de Deus como Pai. Porque se vocês não entenderem, vocês nunca vão olhar para essa parábola. Não precisamos entender que Deus é Pai, correto? Segunda construção, nós precisamos entender que Deus é justo. Todos aqui concordam que Deus é justo? Sim ou não? Deus é justo. E por Ele ser justo, Ele nunca vai nos exigir fazer algo que nós não conseguimos realizar. Porque se eu exigir do Vitor fazer algo que ele não consegue, eu sou justo? Sim ou não? Então, num dos ramos da justiça, eu preciso entender que Deus só exige de nós aquilo que nós conseguimos fazer. Amém até aqui? Então, Deus é Pai e Deus é justo. E dentro dessa justiça, Ele faz algumas exigências para os seus filhos. Todas as exigências são exigências que nós conseguimos cumprir. Não há nada de impossível que Ele não peça a cada um de nós. Ok? Dentro dessa construção, agora vamos começar a tentar entender algumas coisas. Ainda ligado à paternidade. Só quantos são pais aqui? Agora pode ser homem ou mulher. Quantos são pais? Levanta as mãos. A pergunta a vocês, pais. Você gostaria de ver filhos brigados uns com os outros? Sim ou não? Estou falando dos seus filhos. Você gostaria, pais, dentro da sua casa, ver filhos ressentidos uns com os outros? Sim ou não? Pais, vocês gostariam de ver filhos entre vocês, magoados uns com os outros, irados uns com os outros, sim ou não? Então você, como humano, já não aceita isso. Ele sendo nosso Pai, onde todos nós somos filhos dele, Ele sendo justo, e o que Ele exige de nós é tudo aquilo que nós conseguimos fazer. Você acha que Deus fica satisfeito quando nós estamos irados uns com os outros? Você acha que Deus consegue entender, compreender e aceitar que um filho não fale com o outro? Pastor, mas isso é muito difícil. Pode ser muito difícil você não se irar. A Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Problemas nós vamos ter. Desentendimento nós teremos. Quantos irmãos não tiveram desentendimento com os outros? Irmão, eu sou um irmão mais velho. Se tem uma praga que existe na terra, se chama irmão mais novo. Fala que não é verdade. Eles fazem problema e você apanha junto com eles.
Tu apanha junto com ele sem ter feito nada. Amanhã eu falei, se eu bater em um, eu bato nos dois. Aí eu já me antecipava, eu falei, vou bater em você também, que eu já vou apanhar mesmo, então eu já vou te arrebentar logo. Os pais nunca ficam satisfeitos com isso. Então, acaba sendo natural, Gustavo, nós termos entendimento com irmãos. Isso é natural. Agora, nutrir e manter esse sentimento, ele pode trazer um perigo muito grande para todos nós. Que perigo, pastor? Vamos dentro do texto. E eu não quero usar esse texto ainda como base. A Bíblia vai dizer que nós lemos exatamente no final. Os irmãos conhecem a história? O filho mais novo pede a herança para o pai, a parte dele, sem o pai ter morrido. O pai, então tá bom, vou dividir a herança, vou dividir para os dois. O mais novo sai, gasta tudo bem longe. Depois que estava todo destruído, sem nada, ele volta com o pé na frente e atrás. Mas ele volta de fato arrependido, falando, eu vou pedir para o meu pai, que eu quero me tornar como um jornaleiro, não quero nem ser filho, eu quero voltar a ser um trabalhador, porque onde eu estou passando fome. Na casa do meu pai, os trabalhadores, eles têm pão para comer. Eu vou voltar para casa do pai. E aí, quando ele está voltando, o pai de longe o vê, o pai sai correndo da casa, vai ao encontro dele, lança nele, taca-lhe um beijo no pescoço, e manda trazer roupa nova, anel, sandália, e fala assim, pega o bezerro mais gordo que tiver, o que tiver mais gordura, manda assar, e chama geral, que a gente vai fazer uma festa. Só que o mais velho está no campo. Está no campo, e você precisa entender isso. Não é que o pai não queria chamar ele. Naquela época, para você apacentar animais, era tudo longe. O mais velho está no campo, está longe. Só que o pai não dava para esperar para fazer festa. Ele começou a festa, porque ele falou assim, quando o mais velho chegar, a festa vai continuar. Aí o mais velho, quando está chegando, ele vê as músicas, ele ouve as músicas, vê a fumaça, sente o cheirinho da carninha. Ele, que palhaçada está acontecendo aí? Pergunta para um dos servos. Aí o servo falou assim, é porque o seu irmão voltou, com vida, inteirão. Aí teu pai mandou matar o melhor boi. Aí o texto vai dizer que ele ficou irado, o mais velho, zangado. E biquinho, não vou entrar. Ele falou que ele não ia entrar para a festa. Lembra que Jesus está contando uma história que se aplica? Jesus é especialista em contar coisas que acontecerão no céu, ou que acontecem no céu, utilizando coisas da terra. O mais velho está falando assim, eu não quero entrar para a festa. Por quê? Porque eu estou zangado. Aí o pai fica sabendo, o pai vai fora. Meu filho, teu irmão. Não, esse meu irmão não, é o teu filho. Eu sempre trabalhei para você igual escravo. Eu sempre botei colete igual escravo. Eu sempre fui pastor daquela igreja igual um escravo. E você nunca me deu nada. O pai, meu filho, teu irmão voltou. Entra para a festa. Não, eu não entro não. Mas meu filho, tudo que é meu é teu. Vamos entrar? Eu não entro. A pergunta dessa história. Foi Deus, o pai, que barrou ele de entrar? Ou foi ele que não quis entrar? Então, na verdade, não foi Deus que barrou ele de entrar para a festa. Lembre-se que Deus, o pai representa Deus, correto? Então não foi Deus que barrou ele de entrar para a festa. Foi ele que não quis entrar para a festa. E por que ele não quis entrar para a festa? Porque ele estava... Sabe por que ele não entrou para a festa? Porque ele está virado com o irmão. Entendeu no mundo espiritual? Eu vou falar para você ainda, fica tranquilo, eu estou só no início. Eu só quero mostrar que nesse primeiro texto, Deus está falando assim, não sou eu que barro vocês de entrar não. Eu estou indo lá fora da festa para chamar. Eu tenho ido lá embaixo para chamar vocês. Vocês se não estão querendo subir, entrar para a festa, porque vocês têm contenda um com os outros. Então eu preciso entender que essa ira, essa contenda, essas picuinhas, tranca o meu acesso à festa. Pastor, esse texto aí é muito obscuro. Primeiro, quem está contando isso aqui é o próprio Jesus. Pastor, tá bom, mas vamos ser sinceros. Perdoar é impossível. Depende da ótica que você vê o perdão.
Da mesma forma como muitos irmãos têm dificuldade de entender o que é o amor. Eu creio que o que é o amor, essa igreja tem entendido, porque nós temos explicado constantemente que amar não é sentimento. Amar é atitude. Até aí tudo tranquilo? Nós podemos ir em 1 Coríntios capítulo 13. O que é o amor? Paulo vai destrinchar o que é amor. Nada é sentimento, tudo está ligado à atitude. As Bíblias antigas, Marlon, que é um estudioso, vai lembrar que as Bíblias católicas de muito tempo atrás, a palavra não vinha escrito amor, ela vinha escrito a palavra cari. Aí quando eu falo de caridade, eu consigo entender que já não é mais um sentimento. Porque nós ocidentais temos isso, falou em amor, a gente já pensa logo em namorar, beijar na boca, fuque-fuque. A gente só pensa nisso. Não. O entendimento de amor do passado não estava ligado a essa sexualidade que nós vemos hoje presente. A palavra amor, ela está ligada a atitudes. Logo, se eu falo que amor é atitude, qual é a palavra que é mais antagônica ao amor? Ódio. Então, perdoar alguém também não está ligado a sentimento. Então, eu preciso que os irmãos entendam que perdão não é eu esquecer. Pastor, perdoar, eu preciso esquecer as ofensas que foram feitas, não. Mas você pode, através de atitude, não buscar a vingança. Você pode esquecer, mas não buscar a justiça própria. Então, não pense que o perdão é esquecer. Eu vou apagar. Não, porque a Bíblia diz que Deus, ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Isso é Deus. Nós devemos entender que o que Deus está nos exigindo é algo que nós conseguimos fazer. Ele é justo. É difícil você esquecer uma pessoa que assassinou seus pais. Eu tenho uma parente assim. Ela falou a mim, quando eu falei sobre amar ao próximo, um tempo atrás, essa parente falou a mim, primo, ouço todas as suas mensagens, mas eu não consigo esquecer quem matou meu pai. É difícil esquecer. É difícil esquecer uma pessoa que você cuidou dela e ela te apanhou por trás. É difícil esquecer essa pessoa que você nutriu o casamento por muito tempo e ela, na primeira oportunidade, traiu. É difícil esquecer esse irmão ou essa irmã que você ajudou a vida toda e quando você menos esperava, estava falando mal de você. Virou as costas. Não te atendeu. Não supriu as suas expectativas. É difícil, irmãos. E eu posso falar que talvez isso esquecer é quase impossível. É como você olhasse um ferimento, você não vê mais a ferida, mas você vê a cicatriz. E toda vez que você vê a cicatriz, você lembra da ferida. Então, se você olhar por essa ótica, que você precisa esquecer, é impossível. Mas o Pai justo nunca vai exigir isso de nós. O que Ele quer são atitudes. Que tipo de atitude? Você não precisa buscar sua vingança. Não busque fazer justiça com as suas próprias mãos. E aí a Bíblia vai estar agora recheada de palavras que vai nos instruir acerca disso. Eu falei da oração de Jesus, não é? Só que antes vocês precisam entender que o perdão é como se fosse uma chave. E de fato uma chave. Normalmente a gente fala nas pregações, quem gosta de gravar vídeo, eu vou liberar uma chave para você. Mas de fato, o perdão, ela é uma chave. E sem essa chave, você não consegue acessar algumas portas. Poder falar de inúmeras, vou falar de 3. Oração. Sem o perdão, sua oração não é atendida. Vou falar o texto. Sem o perdão, você não tem a chave para adorar a Deus.
Sem o perdão, você não tem a chave de acesso ao céu. Então, o perdão é uma chave que nós acessamos muitas coisas, e sem ela, nós não conseguiremos ter acesso. E aí você vai começar a entender porque tem pessoas que parecem que fazem tudo certo, mas não conseguem avançar. Já viu pessoas assim? Eu conheço pessoas assim, que de fato são íntegrais. Eu estou falando de falsos crentes, não. Eu estou falando de pessoas íntegrais. Pessoas de oração, que lê a palavra, está fazendo tudo pela obra de Deus, mas não avança. Eu falo, não consigo entender. Mas aí se você talvez tivesse a oportunidade de falar com Deus e perguntasse, Deus, por que fulano não avança? É porque fulano não fala com a filha. E aí eu não recebo a oração dela, e nem recebo a adoração. E também no céu não vai entrar. Por que fulano não avança? Financeiro, ministério. É porque fulano não fala com o irmão tal. É porque brigou por causa disso, disso, outro. Fique tranquilo, nós vamos entender tudo isso na palavra. Eu só quero que vocês entendam que existem coisas que acontecem na nossa vida, que às vezes nós não temos respostas humanas. Nós não temos respostas humanas. Eu preciso que você entenda, que nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito. Muitas coisas nós plantamos, nós vamos colher no corpo, na alma e no espírito. Nós falamos sobre colheita há 2 semanas atrás. Como assim, pastor? Nesse mesmo assunto que falta de perdão. Quase todas as pessoas que são esquizofrênicas, depressivas, síndrome do pânico, ansiedade, a raiz disso tudo é a ira. Quantos são da área de saúde aqui? Levanta a mão para mim, por favor. Só tirar meu blazer. Will, hoje é aniversariante do dia. Você é da área de radiologia, correto? Você já pegou no hospital casos de pessoas que entraram com fortes dores em alguma parte do corpo e você radiografou e não encontrou nada? Várias vezes, mas dores intensas, e não encontrou nada na radiografia. Aí era encaminhado para ressonância ou ultrassonografia, e aí você já ouviu o caso que o médico falou assim, não tem nada. Alguns irmãos da área de saúde já pegaram casos assim, eu sei que esses irmãos já pegaram vários, mas só passa para os demais que não são. Os irmãos já viram casos assim, que radiografia, ressonância, exame de sangue, nada. Aí fala assim, o que é? Qual o problema? Mas está sentindo dor, e está sentindo dor mesmo. Não é mentira, está sentindo dor mesmo. É porque já foi provado pela ciência que a raiz de amargura, ela acaba estourando no corpo. Então, ela atinge corpo. Há um estudo muito avançado, que mais de 70% dos históricos de câncer está ligado à falta de perdão. Estoura no corpo. Normalmente, pessoas que não liberam perdão, são pessoas rixosas, antipáticas, amargas, secas. Porque também estoura na alma. E também afeta no espírito, porque não recebemos, nossa oração não vai, nossa adoração não vai, e nosso espírito também não vai. Eu preciso que os irmãos entendam esse início de construção, do que a falta de perdão ela é capaz. Destruir nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Os irmãos precisam ter muita noção disso. Porque nós estamos vivendo agora num mundo onde a mídia tem tentado falar assim, ó, Deus é amor, meu. Você pode fazer qualquer coisa, porque Deus ama todo mundo. Ele sempre amou todo mundo, e sempre vai continuar amando.
Agora, o fato dele amar não anula o que ele mesmo já decretou como lei. Ele não muda. Então não adianta Deus me amar e eu viver a vida na terra como eu quiser. E não adianta também eu na terra ser um ministro, pastor da igreja. Não importa. Regra é regra, Renan. Se você também não amar o teu irmão, você não vai para o céu. É regra. Regra e acabou. Eu falei que a nossa oração não é recebida. Abra, por favor, comigo, Marcos capítulo número 11, versículo 24. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já o receberam. Olha, quando vocês orarem, creiam que já receberam. Olha o poder da oração. Mas por que eu não recebo? E assim, tudo lhe será dado. Então, quando eu oro, já está liberado. Tudo vai ser dado. Então, pastor, agora está errado, porque eu não recebi. Versículo 25. Mas quando estiverem orando, tudo vai ser dado. Mas, eu esqueci de uma coisa. Mas, quando vocês estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, também perdoe as vossas ofensas. Ó, já foi liberado, é só orar. Mas eu esqueci de um detalhe, ele até dá tudo, mas se vocês não perdoarem os vossos irmãos, o Pai também não te perdoa. Se ele não te perdoa, então logo o acesso também está negado. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Esse aqui é bom. As mulheres vão vibrar com isso aqui. Esse aqui é para você, marido. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Também você, marido, na vida em comum com a sua esposa, reconheça que ela é o sexo mais frágil e que por isso deve ser tratada com respeito. Porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida, que é dado por Deus. Haja assim, para que nada atrapalhe a oração de vocês. Ele está falando marido, mas ele fala o seguinte: enquanto houver discórdia, eu não recebo a oração nem de um nem de outro. Ele está falando marido, mas isso se aplica para ambos, tá? Tiago 4, bem pertinho aí de 1 Pedro, Tiago 4, versículo 2. Nós sempre citamos o versículo 3, né? Nós falamos, ó, versículo 3, o seguinte, nós sempre falamos: vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem para gastar em vossos deleites. Mas o versículo 2 está explicando. Agora foi? Milagre. Olha o versículo 2, gente. Cobiçais e nada tendes. Calma aí. Se eu estou cobiçando algo, eu estou cobiçando algo do meu ir. Então, eu quero ter o que ele tem, ou ela tem. Então, ó, você está querendo ter o que é dos outros, e é por isso que você nada tem. E invejais, eu invejo o que é do meu irmão, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, brigas, dissensões, problemas, porque não pedis. Aí ele continua o versículo que nós citamos anterior, pode botar o 3 para mim, por favor. Pedis e não recebeis. Olha só, vocês estão orando e vocês não recebem. Por quê? Porque vocês estão pedindo mal. Porque a raiz de tudo é o que eu falei com vocês anteriormente. A vida de vocês é baseada em guerra. É querer ter o do outro. É querer buscar o que é do outro. É invejar o que é do outro. Então, a inveja, a dissensão, a guerra que eu tenho com o meu irmão,
impede que a minha oração seja recebida e que, na verdade, eu venha receber o que eu tenho pedido? Isso é Jesus falando. Quer dizer, isso aqui é a palavra do Senhor falando. Tá? Então, a oração, às vezes, ela não é recebida por Deus, porque eu tenho um problema com os meus irmãos. Mas o que, pastor? Eu não consigo acessar a adoração. Vamos lá no início, Abel e Caim. Lembra disso? A Bíblia diz que os dois vão ofertar ao Senhor. É porque a história é longa, para a gente não ler esse texto todo, a história é longa. Os dois vão apresentar. Abel vai apresentar as suas primícias. E Caim, ele vai olhar para a oferta dele. O texto vai dizer que Deus olha a oferta de Caim e fala assim: a sua não recebo não. Eu sei que vocês hoje vieram me adorar, mas devido à sua inveja, a sua não será aceita, só do seu irmão. O pastor está forçando o texto, não tá bom. Vamos para o próprio Jesus agora que vai falar sobre isso? Mateus capítulo 5, versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. Eu não mato a mim mesmo, eu estou matando o meu. Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo... então com motivo pode, né? Calma. Até porque ele está em colchete. Aquilo ali não está na palavra. Foi acrescentado para que nós pudéssemos entender. Tá? Mas é para ter entendimento o texto. Aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Lembra do plantio? Se eu julgar, eu estou sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento agora do tribunal. E quem lhe chamar de tolo, estará sujeito agora ao inferno de fogo. Continua, versículo 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua adoração, a tua oferta, e os irmãos precisam entender, quando que fala de oferta hoje, a gente pensa em dinheiro, momento de ofertório. Na época de Jesus não era isso. Lembre que Jesus era um judeu. O judeu tinha algumas formas de ofertar. Ele fazia ofertas voluntárias, ofertas pacíficas, ofertas de gratidão, mas ele também levava a oferta para expiação de pecados. Era chamado também de oferta. O sacrifício era chamado de oferta. E aqui é engraçado que Jesus, ele não está falando qual o tipo da oferta. Ele está falando o seguinte: toda vez que você se dirigir ao altar para adorar a Ele, deu para entender esse contexto? Ali, no altar, na adoração, te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Isso aqui é importante frisar de novo. Não fui eu que fiz contra ele, é ele que tem contra mim. O infeliz que tem contra mim. Pastor, não fiz nada. É isso mesmo. Esse é o evangelho que Jesus quer mostrar. Se o teu irmão tem contra ti, você está no altar para adorar. Continua. Deixa perante ao altar a tua adoração, a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E então, voltando, faze a tua adoração. Continua. Entra em acordo sem demora com o teu adversário. É teu adversário, não é você que é adversário dele, não. Nós precisamos entender isso como cristãos. Eles fazem guerra contra nós, e nós? Não, eu não tenho adversário não, irmão. Eles te são. Mas independente disso, vai lá, corre, rápido, enquanto estás com ele a caminho, para que o seu adversário não te entregue ao juiz. O juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Calma aí, pastor. O versículo anterior falou que foi ele que fez mal contra mim. E o infeliz ainda vai me levar para o tribunal? Para que ele não te leve ao adversário, o adversário não te leve, entregue ao juiz.
o juiz ao oficial de justiça e sejam recolhidos à prisão. Eu quero que vocês não se esqueçam dessa frase. Seja recolhidos à prisão. Nós vamos voltar lá no final, em outro texto sobre isso. Porque a falta de perdão, ela nos leva à prisão. Vocês vão entender isso no próximo texto, lá na frente, vocês vão entender isso muito claro. Então, olha que Jesus agora está nos ensinando, olha, a sua adoração também ela é impedida de ser recebida. Até se tiver alguém alguma coisa contra você, e você não foi até ela pedir perdão. Para que você não seja colocado na prisão. Eu falei que é a chave que impede o acesso à oração, impede o acesso à adoração, impede o acesso à salvação.